Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte, em parceria com a Associação Brasileira de Fitoterapia Veterinária. É um grande prazer estar aqui hoje em mais essa ação de educação e atualização profissional. E hoje nós vamos abordar um tema de extrema relevância, que é o uso do fitoterápico extrato pirolenhoso na medicina veterinária. Um assunto inovador que traz novas perspectivas à profissão. E para dar as boas-vindas oficiais e falar um pouco mais sobre essa iniciativa, eu convido agora o presidente do CRMVRN, Dr. Nirley Formiga. Boa noite, pessoal. Todos que estão em casa, todos os médicos veterinários, estudantes. Quero saudar de uma forma especial o professor Marlon, que aceitou esse nosso convite, né, junto com a Associação Brasileira de Fitoterapia Veterinária, de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, como a doutora Khadija falou, de extrema importância para o nosso dia a dia. E quero, Marlon, dizer da nossa alegria, né, de ter hoje a nossa primeira conversa com você, né, representando aí a Universidade Federal, o FESA, orgulho nosso aqui do Rio Grande do Norte. Muito bom ter você aqui conosco, Marlon. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada, doutor Nirley. Agora apresento a vocês nosso convidado especial da noite, o professor doutor Francisco Marlon Carneiro Feijó. Ele que é médico veterinário, graduado pelo UFCE, é mestre, doutor, atualmente é professor titular da UFESA, com vasta experiência na área de microbiologia, atuando inclusive na identificação e ação de extratos de plantas sobre bactérias e leveduras. É docente do programa em Ambiente, Tecnologia e Sociedade e do programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. E também é membro ativo da ABFitoVet, que é a Associação Brasileira de Fitoterapia Veterinária, e um grande defensor da fitoterapia veterinária. Professor Marlon, seja bem-vindo. A palavra é toda sua. Então, eu agradeço bastante sua atenção e agradeço a atenção do presidente do nosso estado. É uma satisfação enorme estar aqui. Na verdade, essa live, esse encontro, é justamente para promover a Associação Brasileira de Fitoterapia Veterinária. Eu não posso deixar de citar o nome da professora Lúcia, da Universidade Estadual do Maranhão, da professora Magda, da Rural do Rio de Janeiro, do professor Palheta, que está na Univasf. Nós também temos que citar a Graziela, que faz membro da diretoria, e também a Carol, que está no Rio de Janeiro e faz parte de toda a diretoria. A gente tem tido uma árdua missão, que é justamente juntar as pessoas que estão em prol da fitoterapia. Nós temos várias pessoas que defendem, e esse é um momento para que a gente possa discutir. Os extratos, eles são muito importantes, os decoctos, eles têm muitas vantagens, e nós estamos aqui para defender o nosso extrato. Apenas uma primeira conversa. E, na verdade, eu agradeço muito ao Nirley, porque foi a Associação Brasileira de Fitoterapia que provocou esse encontro, assim como nós tivemos um primeiro encontro, esse é o segundo. O primeiro encontro foi através do Conselho do Maranhão, e que eu fico muito grato para que essa conversa esteja iniciando e que nós possamos ter muitos membros ativos dentro da associação. Então, essa é a minha primeira fala. Estou à disposição, nesse momento, para comentar um pouco do extrato pirolenhoso, que eu tenho certeza que alguns de vocês não ouviram falar, mas eu tenho certeza que vocês ficaram encantados, assim como eu me encantei num primeiro momento. Então, o que é que nós podemos falar do extrato pirolenhoso, né? O extrato pirolenhoso, ele, na verdade, antes de falar do extrato pirolenhoso, a gente precisa falar, de uma forma geral, dos produtos naturais. Esses produtos naturais, eles são muito importantes na nossa vida, na medicina veterinária, na vida
humana no ambiente, e a gente tem que falar e ressaltar que está muito um ibope, vamos dizer assim, muito significativo no que diz respeito à saúde única. Então, por exemplo, todo mundo aqui já fez, ou algum veterinário com certeza já fez, uso de morfina, e ela vem de onde? Ela vem lá de uma planta chamada Papaver somniferum. Nós também podemos citar a termisim, que é consagrada para uso de algumas situações gastrointestinais, e ela também veio de outra planta chamada Artemisia annua. Então, nós devemos muito a as nossas plantas do globo, e a gente deve muito às nossas plantas aqui do semiárido, e a gente precisa explorar. Né? E aí a gente vem em relação ao que é um fitoterápico. O fitoterápico, ele, pela execução do que diz respeito 26 de 13 de maio de 2014, diz respeito para um medicamento, assim como é o nosso extrato peroneoso, ele precisa estar estabilizado, a gente precisa ter uma rotina e a gente precisa saber uma padronização do que ele é possível de ser feito. Então, a gente tem que ter segurança na eficácia desse extrato, né? E aí nós temos que lembrar da etnoveterinária, que é justamente o que o homem diz sobre as plantas, como é que a gente usa. Então, eu tenho certeza que alguém aqui, todos vocês já devem ter ouvido falar das ações que alguém da nossa família usou de uma planta, de um extrato, de um decocto para alguma enfermidade, não de humanos, mas simplesmente no que diz respeito a animais. Eu trabalho muito no que diz respeito aos antissépticos e aos desinfetantes. Então, nós já tivemos trabalhos em suínos, em caprinos, em bovinos. Ok. E aí eu venho trazer 3 plantas que são importantes, aliás, vamos dizer assim, de uma forma geral, que a gente tem utilizado como extrato pirulenhoso, que aí vocês vão estar perguntando, Marlon, e cadê o extrato pirulenhoso? O que é extrato pirulenhoso? Então, tenha calma, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas a gente tem usado o Eucalyptus urugrandes, ou o híbrido dele, nós temos usado a nossa Mimosa tenuiflora, que é a jurema preta, e a gente também tem usado em alguns trabalhos o Bambusa vulgaris, que é o bambu, né? Então, muito bem, dá o que tem nessas plantas de uma forma geral. Nós vamos ter alguns compostos químicos que essas plantas apresentam de uma forma geral, que são os terpenoides, alcaloides e fenóis, que dependendo da idade da planta, de onde ela está inserida, eles podem ter menos ou mais em relação à sua concentração. Então, como exemplo, nós podemos ter o limoneno, que ele, como é que ele atua nas bactérias, sejam gram-positivas, gram-negativas, e a gente também pode ter outros micro-organismos, outros agentes que eles são utilizados. Então, eles geralmente causam a perda da integridade da membrana plasmática microbiana, como exemplo do Staphylococcus aureus, e é um dos principais agentes de mastite, para quem gosta de grandes animais, e também de pequenos animais, causando uma severa piodermatite nesses animais. Nós também temos um constituinte chamado carvacrol, que a gente tem trabalhado de forma isolada, onde ele aumenta a permeabilidade, causando perdas de ATP e extravasamento desses íons em lise celular, por exemplo, como E. coli, salmonella e Staphylococcus aureus. Nós também temos a berberina, que causa uma atividade inibitória dessas enzimas e causando, então, uma dificuldade, além dessa questão, uma dificuldade da aderência às células hospedeiras. Então, nós temos aí o Staphylococcus pelo gênero e também os Streptococcus. Para quem é da graduação, deve estar lembrando agora dessas bactérias que foram muito citadas pelos mestres de vocês. E nós temos os flavonoides. Esses flavonoides, geralmente, eles têm uma ação de oxidação em componentes da parede celular, por exemplo, como o peptoglicano, principalmente que estão nas gram positivas, ou então em lipopolissacarídeos da bactéria que são gram-negativas. Então, nós temos aí, por exemplo, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, E. coli, e aí nós temos algum desses componentes, né?
Muito bem. Então, como é que eu consigo extrair, como é que eu consigo formar esse extrato pirulenhoso? Então, para quem nunca ouviu falar, eu tenho, na verdade, eu vou contar bem rápido uma história que a gente está bem adiantado, né, do horário. Quem trouxe para mim foi um veterinário que trabalha no Rio Grande do Norte, que foi Eduardo. Eu acho que algum de vocês deve lembrar, e veio com essa proposta. E eu, na verdade, eu não acreditei muito no extrato pirulenhoso. E ele, realmente, eu tive que voltar atrás e realmente acreditar no extrato pirulenhoso. Então, geralmente, você tem uma biomassa de madeira. Essa madeira, para quem vem aqui de Natal para Mossoró, que passa naquelas olarias, né, produzindo telha, já deve ter visto muita lenha queimar. Então, na verdade, na hora que a madeira está queimando, fazendo a lenha, que é justamente a queima, que é a pirólise, e isso aí geralmente a 300 graus, nós vamos ter um extrato piroleoso que geralmente usa Mimosa tenuiflora algumas vezes, mas pode usar principalmente eucalipto. E aí, quando eles fazem essa pirólise, você vai ter uma produção dessa queima através de um processo de bidestilação, compostos que tem os fenóis, os puranos, cresóis, o cavracol, que a gente acabou de falar. Então, aqui nós temos alguns exemplos nessa figura no que diz respeito às cores, né? O que está mais escuro são os mais brutos. Geralmente a gente usa esse aqui, o número 3, que ele passa por vários processos de destilação, conseguindo extrair esses compostos. Mas, feito essa forma geral, eu preciso dizer para vocês como é que a gente sabe que pode usar nos animais. A gente tem que testar isso em células. Nós trabalhamos com as células-alvo, por exemplo, aqui nós temos de glândula mamária de vaca, mas a gente já testou em glândula mamária de cabra. Isso tudo feito em teste através de uma colaboradora nossa, onde ela testa isso. E, geralmente, esses testes são nas concentrações que nós usamos na superfície da pele do animal, ou então como agente desinfetante, onde nós verificamos a morfologia, a viabilidade celular e o metabolismo celular. Então, a gente só utiliza nos animais quando a gente tem esses testes e os animais passam pela autorização da comissão de uso de animais, que é o CEUA, que tem na nossa universidade. E aí, a gente primeiro, depois de ver a citotoxicidade, a gente pode ver como é que a gente testa isso em laboratório. Então, tem algumas técnicas. Uma técnica primeira diz respeito à técnica no poço, né? Que técnica é essa? Nós temos aqui um meio de cultura, onde a gente semeia as bactérias, logo em seguida a gente coloca as concentrações desses extratos, e o resultado nós vamos mensurar esses halos, né? O pessoal que está aqui, que trabalha com clínica, muitas vezes não gosta muito de ver coisa de laboratório, mas isso é necessário para a gente dizer como é que a gente consegue identificar que aquele extrato ele é bom para o uso em aquelas bactérias, né? Por exemplo, aqui, quando a gente vai verificar in vitro, a gente faz testagem de bactérias. Aqui a gente tem como exemplo, além dos extratos, nós temos aqui o Jucá, e como controle positivo o iodo, que é muito utilizado no dia a dia, e a água como controle negativo. Então, a gente coleta o material, por exemplo, o pessoal que está aqui de pequenos animais, coleta da ferida cirúrgica de gatos, ou de gatas, né, de cadelas, e a gente faz uma diluição. E os micro-organismos vêm a crescer sensíveis, eles não vão ter essa resolução na cultura, mas a gente conta o que foi possível de acordo com os extratos utilizados. E nós vamos ter aqui a microdiluição, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Nós temos aqui uma microplaca, onde em cada pocinho desse nós colocamos 95 microlitros de meio de cultura, que é o BHI, 5 microlitros do inóculo, que é justamente a bactéria, numa concentração de 10 elevado à oitava, e 10 microlitros dos extratos, onde vai ser um grupo aí de resazurina, né? Todos os poços que estão em azul mais escuros,
eles conseguem, né, não tem metabolismo, então conseguiu verificar. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, a gente tem 50% do extrato pirolenhoso. Não, a bactéria não cresceu, a 25 não cresceu, a 12.000 não cresceu, 6.000 não cresceu, só veio crescer aqui em 3,5. Então, a gente pode usar esse extrato a 6,5. Muito bem. Então, a partir desse ponto, vai se tornar mais interessante para o ouvido de vocês. Justamente porque preciso aqui demonstrar para nós o que é que a gente tem que contar em relação às nossas atividades in vitro, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, é muito interessante porque vocês estão vendo esse travessão aqui, é justamente o halo que a gente cresce. Aqui é não é extrato pirolenhoso, mas é o que a gente usa no que diz respeito à esponja, né? Então, essa esponja, ela não é apenas do cajá, do suco do cajá, porque isso aqui é o cajá, mas a gente no laboratório tem verificado e ela é muito interessante para o uso de material para inibir bactérias de feridas de animais e também como desinfetante. Para vocês terem uma ideia, olha aqui o halo da clorexidine. Ela é tão bom, né? O halo é tão bom quanto o da clorexidine. Então, eu vou trazer aqui os resultados dos extratos pirolenhosos que a gente tem verificado. Isso aqui, os dados in vitro, né? Então, para vocês verem aqui maior, vejam o quanto isso aqui é maravilhoso. Eu consigo ver dessa forma. Então, por exemplo, aqui, vocês têm aqui, nessa apresentação, o tamanho do halo formado em placas, né, com a mimosa. Então, para vocês terem uma ideia, vocês tiveram aqui, ó, por exemplo, Escherichia coli. Quando a gente usou a 20%, a gente teve, lembra que no slide anterior a gente teve uma medida? Então, eles conseguiram ter 11,6 milímetros. Então, geralmente, os antimicrobianos convencionais que são utilizados, acima de 10 milímetros, eles são considerados bons. À medida que isso aumenta esse diâmetro, são melhores ainda. Então, a 15% a gente já não conseguiu inibir, nem tampouco a 10%. Mas quando a gente vai para Staphylococcus aureus, que tem uma parede celular diferente de coli, então nós já temos um resultado no que diz respeito a 12,5 milímetros, a 15%, 12 milímetros, Associação Brasileira de Fitoterapia. vai a 10 já não tem resultado. AB Fitoveto. Então, Pseudomonas aeruginosa, eu acredito que todos que vocês que estão à frente da clínica veterinária, nos hospitais veterinários, no campo, já ouviram falar dessa bactéria, que realmente hoje é um dos grandes problemas, é uma das principais bactérias responsáveis pela maiores percentuais de resistência que nós temos. Então, isso eu vejo com muitos bons olhos, e nós tivemos o quê? O extrato pirolenhoso de Mimosa tenuiflora, que é aqui da nossa região, nós conseguimos inibir a Pseudomonas. Isso é um fato muito interessante. Aqui, para vocês terem uma ideia, esse trabalho é muito interessante. Eu acho que aqui, se tiver algum militar da polícia, deve lembrar do Eduardo de Souza Araújo. Então, ele foi quem iniciou esse processo, é uma satisfação lembrar dele. O professor Pimenta, que é aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desenvolveu o extrato pirolenhoso e vem aperfeiçoando. Então, esse trabalho aqui, gente, foi quem deu um pontapé inicial em todas as nossas atividades. Para vocês terem uma ideia, aqui, na época que eu tirei esse material, ele tinha 42 citações. Esse trabalho hoje, ele tem 110 citações pelo mundo afora. Então, isso aqui foi um trabalho fenomenal, porque ele conseguiu inibir desde Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, inclusive Cryptococcus neoformas, que é o agente etiológico da criptococose, além da cândida. Então,
esse trabalho aqui foi considerado um dos melhores dentro da microbiologia, né? E para o nosso grupo, ele é um dos mais importantes. Então, quando a gente tem aqui esse halo formado por eucalipto, extrato piruleiro de eucalipto, o eucalipto é uma planta muito interessante que vocês podem perguntar assim, Marlon, mas por que o eucalipto? O eucalipto, ele tem o Brasil todo, então a gente tem muitos trabalhos publicados com eucalipto, porque ele pode ser massificado. A gente precisar, por exemplo, de 1 tonelada, de 2 toneladas de eucalipto, ele vai estar lá disponível. E olha que coisa boa. Quando a gente comparou aqui o halo do extrato de eucaliptos com gentamicina, ele foi praticamente 2 vezes maior do que a gentamicina, para a Escherichia coli, que é uma das bactérias gram-negativas que causam muitos problemas, por exemplo, na avicultura. Vocês vão ver lá na frente que a gente tem testado também algumas situações da avicultura. E na Pseudomonas aeruginosa. Olha aqui, gente. Quanto foi que vocês lembram quanto eu falei em relação ao diâmetro? Então, nós temos aqui 24 milímetros para Pseudomonas aeruginosa. Isso aqui é um significado simplesmente muito bom. E a gente tem feito o que com isso? Aí vocês podem perguntar. A gente tem feito oficinas pelo Rio Grande do Norte com as escolas, e a gente também tem tentado colocar isso no mercado para que possa ser comercializado através de uma patente que a gente conseguiu. Você apagou a outra. Esse trabalho, ele foi publicado num capítulo de livro, numa das principais editoras da Inglaterra, e levando o nome do nosso Rio Grande do Norte para o mundo, né? E, finalmente, o bambu. O bambu, ele veio para nós, não é vamos dizer, uma planta que é muito comum, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção. Esse trabalho ele foi publicado no World Journal of Microbiology and Biotechnology, onde vocês podem pontear, vocês podem verificar onde as estruturas aqui elas estão completamente bem definidas. Quando a gente utilizou o extrato pirulinhoso de bambu, essas células ficaram totalmente danificadas. Isso aqui nós conseguimos ver porque na UFESA, através do nosso grupo, que tem dentro da medicina veterinária, através do professor Moacir, a gente conseguiu fazer um aumento de 30 mil vezes dessas bactérias. Então, realmente, a gente consegue comprovar morfologicamente a ação desse extrato pirulenhoso no que diz respeito à ação dela, né? Isso tudo in vitro. Aí vocês podem dizer, Marlon, mas eu estou no campo, eu estou cuidando de caprinos, eu atendo vacas, eu atendo equino, o que é que você pode fazer por mim, né? Então, a gente tem, eu acho que isso é o mais importante, porque não adianta a gente estava numa discussão na sexta-feira, com uma turma de mestrado e de doutorado, em relação às ciências básicas e às ciências aplicadas. Então, a ciência básica ela é muito importante. Eu trabalho muito com a questão aplicada, meus trabalhos são todos aplicados, não desmerecendo a ciência básica, porque você tem que mostrar para a sociedade essa função que você tem aqui. Então, é muito importante a gente estar hoje aqui falando do extrato pirulenhoso. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, essa foto diz respeito à coleta de debris de glândula mamária, justamente para que a gente possa contar e saber quantas bactérias foram inativadas por ação do extrato pirulenhoso. Então, aqui nós temos um ângulo melhor de ser visualizado. Então, por exemplo, número de bactérias de glândula mamária tratada com extrato pirulenhoso, né? Então, vejam só aqui. Quando diz respeito ao antisséptico de Mimosa tenuiflora,
nós tivemos aqui, com 7 dias, isso aqui está transformado em log, 2,30. Nós tivemos com 14 dias uma diminuição para 1,32, para 21 dias 2,29, e nós tivemos, então, no 28 dias, uma diminuição para 1,55. Quando você tem aqui para o iodo foi muito melhor do que o extrato pirulenhoso, mas a gente não pode deixar de dizer aqui o quanto o extrato pirulenhoso é importante, porque se você for para água destilada, olha o que, é que nós vamos ter, né? Um aumento do número de bactérias ao longo de 28 dias. E aí nós conseguimos publicar nesse trabalho, né, com Mimosa tenuiflora e Eucaliptus urugrandis, onde, inclusive, nesse trabalho, não está descrito, mas a gente conseguiu fazer as análises físico-químicas do leite para verificar se o extrato pirulenhoso tinha alguma modificação nesses aspectos físico-químicos. E a gente pode verificar que os aspectos não foram modificados. Então, a gente pode usar de forma muito segura o extrato pirulenhoso para cabras, tem? Então, é uma situação muito interessante. Aqui desse trabalho, nós tivemos também, saindo das cabras, nós utilizamos a Mimosa tenuiflora, para quem é aqui da área de pequenos animais, uma ação antisséptica em gatas que eram submetidas a ovários salpingo-esterectomia. Então, nós tivemos bons resultados também com a Mimosa tenuiflora. Então, quando você tem aí o número de bactérias em glândula mamária utilizando o extrato, você teve aqui, ó, iodo a 2%. No primeiro dia, nós contamos aí 4,34. E aí você foi para o 28º dia, ao longo de um mês, nós diminuímos isso para 2,43 de média, né? Quando você teve o extrato pirulenhoso, você teve praticamente a mesma situação, 4,74, e isso foi para 2,54. Diferente da água, que você praticamente se manteve estável, porque, lógico, não tinha uma ação do extrato pirulenhoso utilizado. Então, esse trabalho ele foi utilizado em bovinos. Nós fizemos de um veterinário que está fazendo doutorado em ciência animal, mas fez conosco mestrado, que ele é da Paraíba, Bismarck Alves. Eu acredito que alguns de vocês possa conhecê-lo. Então, ele foi muito bravo porque ele fazia o experimento com grupos, né? Fazia um trabalho muito difícil no que diz respeito à coleta e ao processamento do material. Mas ele foi publicado nesse periódico que é muito importante para a nossa área de medicina veterinária. E aqui, ele deu tão certo, o extrato pirulenhoso, que a gente conseguiu, há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fez junto ao INPE uma ação para um depósito de patente. Então, se vocês quiserem comprar o nosso extrato pirulenhoso para que nós possamos produzir e ser utilizados pela medicina veterinária, nós estamos à disposição. Aqui, gente, nós temos uma situação muito interessante, que esse trabalho não está publicado, ele está numa revista para ser avaliado. Quando você diz que o extrato pirulenhoso ele pode ser bastante utilizado nas mais diversas, vamos dizer, funções, desde a higienização do teto da cabra, da vaca, da ferida cirúrgica de gatas, nós podemos fazer um processo de higienização. Para vocês terem uma ideia, nós utilizamos 3 grupos, foi um trabalho imenso, junto que eu acredito que ela esteja assistindo,
no YouTube, esse nosso encontro foi Edna Monteiro, onde nós colocamos salmonela na superfície de ovos e testamos o extrato pirolenhoso, um grupo que tinha água destilada e outro que tinha água clorada, que geralmente é um que pode ser utilizado. Então, vocês podem ver que a água clorada, nós não tivemos nenhuma bactéria, assim como o extrato pirolenhoso, diferente da água destilada, e em 48 horas nós tivemos aí uma recuperação de 3,95 vezes 10 a terceira bactérias, então é muita bactéria relacionada com esse grupo. Então, nós fazíamos grupos de 6 ovos e a gente colocava as bactérias e depois a gente tinha uma forma, um protocolo para recuperar essas bactérias. E os equinos, né? Para quem gosta de grandes animais, nós temos aqui dados que esses não estão publicados, mas eu fiz questão de trazer, porque a gente está esperando formar o N para produzir um artigo consolidado já, né? Mas vejam só o que nós temos aqui. E nós temos essa lesão nesses animais, que no hospital veterinário nós temos um grupo que tem trabalhado, quando é possível, quando o tutor, né, ele permite que a gente use o extrato pirolenhoso, nós temos utilizado em feridas. Então, para vocês terem uma ideia, essa ferida aqui desse equino, ele ficou algum tempo no hospital, e nós tivemos aí essa foto de 6 de março de 2023. E logo em seguida, em 2 de abril, nós pudemos ver essa situação. Praticamente nós tivemos aí o quê? 30 dias, né? Aplicando todos os dias. E as coletas, elas são feitas uma vez por semana. Mas para vocês terem uma ideia de como esse extrato, para mim, eu vejo ele de uma forma muito positiva, como uma medida alternativa para a resistência bacteriana muito comum entre nós nos últimos tempos. E, finalmente, a gente não pode deixar de levar todo esse vasto material de encontro à sociedade. Então, a gente tem feito muita extensão com esses extratos. Ou seja, nós fazemos oficinas de uso de fitoterápicos, então, geralmente quando tem ciência no parque, junto da nossa universidade, nós estamos lá divulgando os nossos extratos, não só extrato pirolenhoso, mas o extrato à base de espondiamobim, nós temos a base de jucá, de mastruz, que é muito importante e que tem que ser usado pela sociedade, né? Junto aos nossos alunos, quem está aí deve lembrar das famosas amostras microbiológicas que a gente faz semestralmente e que eles têm que apontar, e a gente divulga isso para a comunidade, e além das nossas idas às comunidades para divulgar os nossos extratos. Aqui nós temos uma foto do Proeste que a gente já em 2005 já fazia esse tipo de trabalho. E resumindo, né, nós temos aqui, que é o que a gente usa, já tem dados comprovados em animais, o extrato pirolenhoso da Mimosa tenuiflora a 1%, né, que a gente pode lavar o teto no pós-dipping, no que diz respeito a cabras, né, e também a gente pode utilizar esse material em feridas cirúrgicas de gatas. A gente fez bisnagas, que vocês estão vendo, e a gente pode utilizar nesses animais. Eu não posso deixar de agradecer esse encontro, há muitas parcerias que a gente tem. Então, o Lamive, que alguns que estão na live, vocês têm aí, é o nosso local de trabalho. Nós temos as bolsas dos estudantes de pós-graduação, junto da CAPES e do CNPq. Nós temos a nossa oferta, sem ela nós não poderíamos estar aqui. Os programas que fazem parte, né? E é justamente o Ciência Animal,
o PPGATS, e o Profinit, que a gente teve um respaldo nele nos últimos 2 anos. Na verdade, eu não dava conta de 3 programas, então o Profinit a gente acabou saindo no último ano. Então era isso, eu espero que eu tenha despertado em vocês o extrato pirolenhoso. Eu hoje não consigo me ver sem extrato pirolenhoso. O professor Pimenta, eu não sei, eu convidei ele para a live, ele deve estar aí na plateia, então ele é um defensor para o extrato pirolenhoso para várias finalidades, né? Então era isso, e eu estou à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigado novamente ao Conselho de Medicina Veterinária por ter abraçado o extrato pirolenhoso, mesmo sem conhecer, mas eu tenho certeza que, no mínimo, eu acabei causando uma curiosidade em vocês. Então, agradecido e estou à disposição. Professor Marlon, parabenizar mais uma vez pela aula, pelo conteúdo passado. Temos aqui colegas que estão ao vivo, doutora Ana Abreu Silva, professor Palheta Júnior, Magda Medeiros, Pedro Henrique, Edna Monteiro, Graziele Costa, Vete falando sobre PET, da Pós de Florestais da UFRN, Ana Abreu Silva, Magda Medeiros já falei, falando da Associação Brasileira, a Befitovete, né? A gente reforça essa força, Marlon. Eu sou de associação, fui de associação a vida toda e sei o quanto é difícil, né? Estar em associações e estar à frente de associações tem todas essas dificuldades e a gente só tem a parabenizar e agradecer a vocês por essa força de vontade de estar à frente da associação. Então, passar aqui para a Khadija, acredito que temos algumas palavras, algumas perguntas, e aí você já vai respondendo, Marlon. Então, nós vamos ter eleição agora em julho, e já contamos com as pessoas para que elas possam abraçar a causa, né? Gostaria de ressaltar aqui que está na plateia a professora Magda, que trabalha com cannabis na Rural do Rio de Janeiro, o professor Palheta também é outro membro muito importante da nossa associação, e destacar a Edna, que está na plateia, que fez o trabalho com a avicultura, com os ovos, professor Pimenta, que eu acredito que essa pós-graduação que seja ele, se ele quiser se manifestar, fico muito grato, porque é um parceiro muito importante na minha vida atualmente. Excelente palestra, professor. Parabéns. Realmente, eu particularmente ainda não tinha ouvido falar no extrato pirolenhoso e já foi extremamente engrandecedora ter esse conhecimento tão breve. A gente abre agora para perguntas. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, pode mandar pelo chat que a gente vai transmitir ao professor. E eu queria já começar essas perguntas para saber, quando os profissionais que se interessarem em fazer parte dessa associação, por onde é que eles podem procurar, podem buscar e quais os benefícios que eles podem encontrar nessa rede? Assim, nós estamos no início. Na verdade, a associação, ela foi, citar aqui o nome que ela é importante que cite. Professora Magda, que eu chamei para fazer parte. Aí você lembra de toda uma questão de fazer estatuto, de fazer regimento, de dar entrada em cartório e reunir as pessoas, e reúne assinatura. Você imagine você pegar a assinatura de pessoas que moram pelo Brasil afora, né? Professora Magda está no Rio de Janeiro, professora Ana Lúcia está no Maranhão, mas deu certo. Depois de tudo formado, aí nós vamos montar o site. Quem tiver interessado, nós temos a abfitovet.com.br, que é a biofitovet.com.br. Lá nós temos uma página que vocês podem acompanhar os caminhos da associação, podem vir
junto de nós, que você vai ter ações como essa que nós estamos tendo de forma gratuita, justamente conhecimento sobre os fitoterápicos. Estamos planejando fazer um curso de especialização para dar essa continuidade que é muito importante dos fitoterápicos, que eu particularmente gosto muito. Então, todas as informações, elas estão lá nesse site. Marlon, na visão da associação, né, nós sabemos que os produtos fitoterápicos têm aumentado muito nas farmácias, as indústrias, elas têm trabalhado fitoterápicos, né, principalmente pomadas, cicatrizantes. A fitoterapia no Brasil, nós sabemos que também existe um preconceito muito grande. Na sua visão, na visão da associação, existe uma expectativa de uma maior aceitação da fitoterapia? E se também, eu queria que você falasse um pouco da regulamentação, né? E voltando para o extrato pirolenhoso, queria saber se nós já conseguimos manipular, se conseguimos em farmácias de manipulação. Você falou concentração, falou a forma de uso. O extrato pirolenhoso nós já temos disponíveis nas farmácias de manipulação? Não, vamos de trás para frente, né? Nós não temos disponível nas farmácias de manipulação esse extrato pirolenhoso. Na verdade, eu acredito que um grupo de médicos veterinários, do grupo de medicina veterinária que trabalha com extrato pirolenhoso, somos nós, da UFESA, né? Nós estamos num processo de patentear, como você viu, o extrato pirolenhoso, e nós estamos já em conversa com uma empresa que possa produzir de forma maciça para estar no comércio. Você encontra extrato pirolenhoso, ele é muito difundido na Ásia, aqui no Brasil você também encontra, mas não com a finalidade de medicina veterinária, né? A fitoterapia, ela tem se tornado um ponto muito importante de lei, mesmo como você mencionou, vamos dizer assim, um pouco de preconceito, que as pessoas, elas não conhecem, né? Então, mas não esqueça que na minha primeira fala, a maioria dos produtos que a gente tem sendo utilizados em animais, eles vieram de plantas ou então de micro-organismos. Então, eu acredito que isso, com a associação, nós vamos conseguir plantar uma semente para que ela possa florescer e as pessoas terem menos preconceito em relação à fitoterapia. A Anvisa hoje, foi muito interessante essa sua pergunta, a Anvisa hoje ela tem a regulamentação de como você pode colocar fitoterápico. O fitoterápico da medicina veterinária, você tem que ter uma série de conceitos, padronização, que é o que nós temos, e você precisa registrar junto ao Ministério da Agricultura para que você possa ter, vamos dizer assim, autorização para uso em animais. Nós fizemos tudo de forma experimental, porque nós estamos dentro da academia, e nós trabalhamos os animais de forma relacionando o seu bem-estar, que é através da comissão de uso de animais. Então, é muito bom frisar essa questão. No caso da regulamentação, nós estamos nesse processo, né? Mas é uma situação burocrática, mas nós estamos nesse curso para que isso se torne uma realidade. Certo. Professor, outra coisa, nesses estudos que foram feitos até o momento, já existiu alguma observação de algum efeito colateral relacionado ao extrato? Olha, é muito interessante sua pergunta. Como não considera aqui, vamos fazer algumas considerações. Todos os meus trabalhos em relação aos nossos trabalhos, que não é meu, né? A gente fala, eu estou aqui à frente, mas aqui existe um grupo muito especial que tem trabalhado. Os vários trabalhos em torno do extrato pirolenhoso, eu dependo muito dos estudantes, eles é quem fazem tudo. E a gente orienta e a gente discute, então eu dependo muito deles, né? Então, é um grupo que está
sendo trabalhado. Em relação à questão antisséptica, que é justamente onde eu utilizo na glândula mamária, na ferida cirúrgica de pequenos animais, eu não tenho tido problemas no que diz respeito a qualquer efeito colateral. Atualmente, eu tenho uma doutoranda, né, que é a Isadora, e que nós estamos colocando extrato pirulenhoso associado a nanopartículas, que nós vamos usar, pelo menos a gente já percebeu, contando aqui, sem ter nada publicado, pelo menos 10 vezes menos extrato pirulenhoso. Então, se já não tinha nenhum problema no respeito à pele do animal, agora que não terá mesmo. Aí você vai me perguntar, Marlon, e o que é que você pensa com isso? Nós vamos estar num processo de encapsulamento dessa nova molécula para que a gente possa verificar, por exemplo, para infecções sistêmicas. Você viu que ela tem um respaldo muito significativo no que diz respeito a Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus. Você já pensou a gente usando isso num percentual 10 vezes que eu estou dizendo aqui para você? Ah, professor, o senhor está lançando isso, o senhor não tem receio? Não tem. Na verdade, a ciência ela é para todos, né? Você já pensou, essas concentrações que eu estou usando com você, 10 vezes menos, e a gente poder utilizar isso, por exemplo, para pneumonia, para uma gastroenterite, só que esses dados aí sim, né? Nós temos aí muitos, um caminho longo pela frente para que eu possa dizer para você a importância, a ação do extrato pirulenhoso em questões sistêmicas, mas isso é um ponto a ser discutido, e convido aqui as pessoas que não estão ainda usando, para que possam me ajudar a trabalhar. Por exemplo, eu tenho hoje, né, bom que você lembrou, eu tenho hoje 2 Graziella, que eu acho que está na plateia, pelo menos estava. Se não estiver, eu vou cobrar dela, não ficou até o final. Ela está trabalhando hoje com extrato pirulenhoso com otite bacteriana, inibindo pseudomonas. É uma coisa, assim, estupenda, né? E a gente colocou isso com animais, anunciava no Instagram pessoas que pudessem usar, participar do grupo, né? E as pessoas, a gente mostrava, elas assinavam um documento se responsabilizando, e os animais não tiveram nenhum efeito colateral. E a otite foi embora, por exemplo. Geralmente a gente fez o trabalho dela, que ela vai defender agora em julho, né, Graziela, para uso de 21 dias. Só que nós tínhamos situações que, quando você ia fazer a contagem no 14º dia, já não existia mais bactéria, né? Então, eu gosto muito, sou muito fã do extrato pirulenhoso. Que Convido bom, você. Marlon. A gente fica feliz, eu sou da clínica de pequenos, e nós temos visto uma resistência bacteriana, principalmente em produtos otológicos, né? E é uma preocupação nossa, além de outros problemas que temos visto nesses produtos alopáticos, otológicos, e você trazendo essa luz, né, junto com Grazi aí, que bom, e nós temos essa luz aí, se Deus quiser, em tempo próximo, resultados publicados, e que a gente vai poder trabalhar o extrato pirulenhoso. Khadija, mais alguma pergunta? Não, Graziele que está aqui afirmando, viu, que está presente. Um abraço, Grazi. Eu acho que as perguntas, não chegou mais nenhuma por aqui, não. Eu queria lembrar para todos que estão aí assistindo que, para se inscreverem no canal do YouTube, CRMV-RN, que essa live vai estar publicada lá, para que vocês possam rever e também divulgar para outros colegas que não puderam estar aqui nesse momento. Khadija, lembrar que
Quando você for fazer a pesquisa no YouTube do CRMVRN, nós temos uma conta antiga, né, que está inativa. E aí, essa logo nova, né, essa conta nova, essa que vocês precisam curtir, seguir. Nós vamos ter outros encontros como esse. E a participação de todos é muito importante. Isso, então a oficial é a CRMV-RN. E como o Khadija falou, essa noite vai ficar gravada, a palestra do professor Marlon vai ficar gravada. E quem não teve a oportunidade de assistir, né, vai ter essa oportunidade. E quem assistiu e com certeza gostou, tem a oportunidade de passar aos colegas para que eles assistam. Tá, eu gostaria também de agradecer a presença do nosso presidente, Dr. Nirley. Agradecer ao professor Dr. Marlon por essa oportunidade de vir propagar esse conhecimento para a gente, que é sempre tão bem-vindo, principalmente com produtos novos que a gente vai ter a oportunidade de utilizar, como o Dr. Nirley falou, né, já frente a tantos problemas de resistência, chegar a um produto que é novo para esse uso, é sempre uma esperança. Então, obrigada pela sua contribuição. Espero que tenha atendido a sua expectativa também. E vamos divulgar aí essa AB Fitovet para que a gente faça com que a fitoterapia veterinária seja cada vez mais forte. Eu, na verdade, gostaria de agradecer muito o Conselho Regional de Medicina Veterinária, junto de Nirley, Dr. Nirley, presidente, né, e o grupo, né, que trabalha a educação dentro do Conselho, ressaltar aqui o professor Carlos Eduardo, que é meu colega da universidade e que faz um trabalho brilhante dentro do Conselho, para que mais momentos possam acontecer em torno da educação da nossa medicina veterinária, principalmente dentro do nosso estado, né, que é muito rica, e que mais momentos como esse possam exaltar. Gostaria de agradecer aqui a diretoria da Associação Brasileira de Fitoterapia Veterinária, que não tem largado a mão de ninguém e não tem medido esforços para que a associação possa estar sempre à frente e levando o nome da fitoterapia de uma maneira tão grandiosa como tem exercido. Então, muito obrigado a todos os presentes que aqui estavam e que participaram e que contribuíram e que puderam escutar sobre extrato pirulenhoso. E eu tenho muitos outros extratos. Tem extratos maravilhosos, por exemplo, um shampoo à base de cajá, que só vou fazer aqui a raiva às grandes empresas, né, que é 10 vezes mais barato do que os shampoos que eles vendem, né? Não vou fazer. Depois os veterinários vão acabar comigo. Professor, o senhor agora não quer que eu venda meu material. Não estou dizendo isso. Sou amigo de todos vocês, viu? Não esqueçam disso. Muito obrigado a todos. Tá. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Quer dar suas últimas palavras? Agradecer mais uma vez, né, Marlon, dizer que ficamos felizes, né, quando a associação nos procurou para que essa noite pudesse acontecer. Realmente foi uma alegria muito grande nossa, né, de poder ter essa parceria, né, dizer e parabenizar e agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês por estarem à frente da associação e colocar o conselho, né, à disposição, mandar um abraço para todos os membros da comissão de educação, né, você falou em professor Cadu, Carlos Eduardo, todos os membros, né, professor Marcelo, professora Michele, professora Maíra, todos que fazem a comissão de educação, né, e dizer que o conselho está de portas abertas e vamos ter novos encontros como esse, se Deus assim permitir. Pois uma ótima noite e até a próxima. Obrigado.